Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 19 ao dia 25 de junho de 2023. Quais são os principais aspectos, quais são as principais energias para essa semana? Bom, gente, a gente tem uma semana todinha de lua nova no signo de Gêmeos. A gente iniciou o casamento de Sol e Lua aqui no signo de Gêmeos aos 26 graus, no qual a gente tem toda a possibilidade de trabalhar com os temas geminianos. Eu já fiz um vídeo falando sobre essa lua nova, eu vou deixar aí no card de informações para que vocês possam assistir, para quem ainda não assistiu, assistir, e para aqueles que já assistiram, de repente vale a pena assistir novamente, porque essa é a energia que vai vibrar principalmente por toda essa semana. Tem várias dicas ali. Mas o que é essa energia geminiana? A gente inicia com essa energia geminiana a todo vapor, ou seja, é uma fase nova. E a fase nova é uma fase de planejamento. É a fase em que a gente reflete sobre o que a gente quer, o que a gente quer escrever no nosso livro da vida. Quem que a gente quer que esteja ao nosso redor? Quem são as pessoas? Quem que a gente quer que nos rodeie, que nos ensine, que nos ouça? Quais são as coisas no mundo que você ainda não experimentou, que você ainda não vivenciou? Aonde essas coisas estão? Como que você pode fazer para buscar essas informações para que você explore, conheça um pouco mais, para que você nutra o seu conhecimento dentro desse mundo, dessa experiência. Então essa semana ela está nesse movimento, é uma semana muito movimentada, lembrando que essa lua nova ela está trazendo alguns desafios, que é justamente o Sol e Lua ali, olha, fazendo quadratura para Netuno, e a gente já inicia a semana no dia 19 aí, na virada de domingo para segunda, à meia-noite e 53 minutos, a gente vai ter então a quadratura exata de Sol e Netuno. Mas logo em seguida, eu também falei no vídeo da lua nova, a gente vai ter aí, olha, Júpiter e Saturno fazendo um sextil lindo, maravilhoso, que está super auxiliando essa lunação. Então, por mais que de repente a gente fique meio perdido, meio sem rumo, sem orientação, talvez com uma queda, uma baixa de energia, esses dois aqui, olha, vão conversar em auxílio para a gente. Ou seja, aquilo que de repente a gente está exagerando, se a gente está deixando a nossa energia escapar por algum lugar, se a gente está transbordando energias com coisas fúteis, aí vem esse Saturno e ajuda a parar as arestas ali, ajuda a conter aquilo que é necessário, somente aquilo que é necessário, na medida certa, no tempo certo. Portanto, que a gente tenha essa percepção e essa disciplina, esse autoconhecimento para poder lidar com essas várias oportunidades, essas tentações todas que a gente está tendo, né, de conhecer, de explorar. A gente está vindo já de uma semana bastante movimentada, muita gente, de repente, fazendo convites, muitos compromissos. A gente pode ter feito acordos com muitas pessoas e esse Saturno vai ajudar a orientar a gente no sentido de priorizar aquilo que é essencial, aquilo que é importante, aquilo que é válido, aquilo que tem valor para a gente, porque a gente ainda teve aqui uma conversa lindíssima de Mercúrio com Vênus. Então a gente está sabendo selecionar muito bem aquilo que nos faz bem, ou pelo menos mostra para a gente o nosso valor. Porém, a gente inicia a semana com uma lua no signo de Câncer. A gente entra a semana já com a lua no signo de Câncer. E na quarta-feira, a gente vai ter o Sol entrando no signo de Câncer. A gente vai ter o solstício de junho, um solstício de inverno para o hemisfério sul e de verão para o hemisfério norte. Então, nós vamos iniciar a temporada canceriana e, com isso, obviamente, toda essa energia geminiana acaba sentindo toda essa água canceriana. Então a gente tem uma semana, como o arcano está indicando aí para a gente tem um arcano de água, vocês veem aqui muita água, muitas taças, né? As taças elas representam copas, que é o elemento água, e a gente vê uma pessoa se movimentando. Esse movimento é geminiano. E o que a gente pode entender desse arcano é que provavelmente essa semana a gente vai ter que mergulhar em assuntos profundos, íntimos, talvez até secretos, muito particulares, e através desse mergulho, talvez a gente tenha que ir em busca do nosso santo graal. Ou seja, é hora de buscar o seu conhecimento, a sua conexão com a sua alma, com aquilo que alimenta a sua alma, tratar das suas águas internas,
se curar de alguma forma, se conhecer dentro desse universo sutil, sensível, emotivo. E quando a gente fala do signo de Câncer, ainda mais tendo um solstício, né? O que que isso convida? Isso convida a fazer também uma busca do passado. O signo de Câncer, ele tem como a lua regente, a lua é essa mente repleta de memórias, de lembranças, principalmente aquelas memórias afetivas, que vão, de certa forma, sendo alojadas no nosso subconsciente e que muitas vezes essas memórias inconscientes elas conduzem a nossa vida sem a gente perceber. Ou seja, às vezes a gente adoece, às vezes a gente se percebe com dificuldade de relacionamento, com dificuldade com a família, dificuldade no trabalho, e a raiz de tudo isso pode estar justamente nessas águas cancerianas. E como a gente está com uma energia geminiana muito forte, que pede para que a gente vá em busca do entendimento das coisas, que a gente consiga decifrar códigos complexos e transformar esses códigos em uma linguagem simples, onde a gente consiga passar por mudanças e transformações dentro daquilo que a gente compreende, daquilo que a gente assimila. Então esse arcano ele está indicando, olha, vá em busca de conhecer a sua história, de entender a sua história, de entender as suas águas internas. Vá em busca da sua cura, da sua elevação, daquilo que alimenta e faz bem à sua alma. E com isso, é importante a gente também se afastar, né? Que vocês veem que essa pessoa está deixando para trás várias copas, 8 copas, 8 copinhos, 8 taças, simbolizando que algumas coisas a gente vai precisar deixar para trás. E como a gente está com a energia de Gêmeos, aí, Gêmeos fala muitas vezes da nossa primeira infância, da nossa juventude, de pessoas, de ligações, de acordos que a gente faz com pessoas que de repente pode ser que a gente talvez tenha que começar a soltar essas pessoas, deixar essas pessoas para trás para ir em busca do autoconhecimento. Lembrando que a gente está com Vênus e Marte no signo de Leão. Então a gente está muito em busca do autoconhecimento essa semana. E essa semana a gente vai começar a sentir essa quadratura aqui, olha. Na segunda-feira, no dia 26, no dia da lua crescente, a gente vai ter a quadratura exata de Marte e Urano. Então a gente está já caminhando essa semana para alguma mudança importante de questões que às vezes estão estagnadas, paradas, enraizadas e que provavelmente seja aquele momento em que a gente precisa arrebentar essas barreiras, quebrar essas correntes, e essa semana pode ser justamente o início dessa trajetória. Não só pelo arcano que saiu, mas porque a gente está numa lunação de Gêmeos e a gente está com o Sol entrando no signo de Câncer. E quando o Sol entra no signo de Câncer, é a luz, é a consciência que está iluminando as nossas águas íntimas, internas, privadas e às vezes sombrias, obscuras, porque é aquele lugarzinho ali que a gente só revela para algumas pessoas e muitas vezes a gente fica em fuga. E essa semana pode ser aquela semana que vem a mostrar aonde que a gente está tendo fuga, aonde que a gente está sendo enganado, aonde a gente está sendo iludido. É uma semana de despertar realmente de consciência de questões ilusórias, de questões que estão deixando a gente no campo do engano, da fantasia, do irreal. E quando a gente acorda para essa realidade, é como se as nossas cabeças estivessem lá nas nuvens e de repente a gente caísse. Vocês já tiveram aquela sensação na hora que está quase dormindo e tem uma sensação de queda? É mais ou menos isso que pode acontecer essa semana. A gente pode ter essa queda livre, realmente dá até aquele friozinho na barriga. Por quê? Algumas coisas podem se revelar para a gente, a verdade pode vir à tona, e a verdade tem muita relação com esse aspecto aqui também de Júpiter e Saturno. Saturno vai fazer questão de jogar as verdades para Júpiter, para que a gente desperte. Lembrando que Júpiter também rege o signo de Peixes, mas rege o signo de Sagitário, que é um signo que fala sobre a verdade. É um arquétipo que trabalha essa verdade, que trabalha a lei do justo, do correto. E como a gente está com Vênus e Marte em Leão, Leão também é um signo que
trabalha a verdade, o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira vontade. Signos do elemento fogo, como Áries, Sagitário e Leão, buscam muito essa verdade. E Urano, que rege o signo de Aquário, também é um signo que quebra e rompe com máscaras sociais. E ele tem o maior prazer em revelar essas máscaras sociais. E Vênus, que rege o signo de Libra, também começando a fazer quadratura para Urano, já é um indício de que muitas máscaras vão cair. Então, essa semana já é um preparo para que a gente entenda que algumas questões vão vir à tona e que algumas verdades vão bater na nossa porta e a gente vai ter que, de repente, ir em busca de uma identificação com o nosso eu, com a nossa verdadeira centelha. E aí é esse Marte e a Vênus que estão cada vez mais próximos. Isso aqui é um casamento cósmico lindíssimo, é a união do feminino e masculino. Quando esses dois se encontram, é como se a gente equilibrasse essas duas forças dentro da gente. A gente tem a possibilidade de equilibrar o masculino e o feminino dentro de nós, porque todos nós temos o masculino e o feminino. Muitas vezes essas duas forças se desequilibram e a gente pode ver isso no mapa. A gente pode ver pelo mapa se essas duas forças estão em desequilíbrio ou não. E quando a gente tem em trânsito a conjunção desses dois, é quando a gente pode alinhar essas duas forças. A gente pode trabalhar com a energia de trânsito daquilo que o relógio cósmico está indicando para a gente que é possível de alinhar. E trabalhar as nossas forças masculina e feminina dentro da gente. Principalmente essa força que nos guia nos trabalhos mundanos e terrenos. Porque lembrando, nós somos espíritos, mas nós estamos encarnados na matéria. Nós estamos nesse invólucro, A gente está nesse corpo que meio que a gente, não sei se a gente pode utilizar essa palavra, mas meio que aprisiona esse espírito, essa alma, para poder cumprir as suas missões e suas funções na Terra, para chegar a seus objetivos. Então a gente tem uma certa obrigação e um dever a cumprir com a nossa Vênus, com o nosso Marte. E no signo de Leão, a gente está falando de uma energia que vem para cocriar, Ou seja, a gente está aqui para juntos trabalharmos em prol do todo. E através das nossas experiências, o todo também expande a sua consciência onipresente. Então, nosso trabalho ele é muito bonito aqui também nesse sentido, E essa semana a gente também vai ter aí na quarta-feira, logo após o Sol entrar no signo de Câncer, a gente vai ter aspectos muito bonitos com Mercúrio. Mercúrio vai conversar lindamente com Marte e vai conversar lindamente com Quiron. Essas três forças conversando essa semana, lembrando com o Sol já em Câncer, indica justamente a busca de algo que a gente precisa curar. E os caminhos, eles estão abertos para essa cura. Então, essa semana, se você de repente sentir a necessidade de trabalhar pela mente, pela memória, pela conversa, pelo diálogo, questões do passado, essa experiência pode ser super proveitosa. E, obviamente, é também uma semana muito criativa. Se você quer buscar inspiração para a sua própria criatividade, se você quer, de repente, ir em busca dos seus talentos, de um dom que você tem, de algo que realmente comunique com o seu centro criativo, essa semana tá linda para isso. Vale a pena ir em busca disso, sabe? De buscar realmente se conectar com aquilo que se afina com você. E aí, na quinta-feira, no dia 22, o que que a gente tem? A gente tem a Lua, já aqui no signo de Leão, fazendo conjunção com nada mais, nada menos Vênus e Marte, que inclusive vai ativar ainda mais o Quiron ali. É uma semana lindíssima de cura. E também essa Lua vai conversar com Mercúrio. E logo em seguida a gente tem a Lua fazendo quadratura para Urano. A gente termina com essa energia, olha que já é sexta-feira, a gente termina com essa energia de Lua e Urano meio que quebrando com velhos padrões cristalizados, ideias cristalizadas, crenças cristalizadas, ideais cristalizados. É como se algo rompesse, é como se a gente tivesse uma fórmula secreta essa semana para curar realmente questões profundas e cristalizadas. Questões que a gente, mesmo sabendo que está ali, a gente não consegue mudar. E essa semana, através dessa busca, da busca pelo entendimento, de decifrar enigmas e códigos das nossas vidas, e a gente vai ter auxílio. Então, se você for em busca de pessoas que talvez consigam ajudar você a decifrar os enigmas da sua vida, essas pessoas podem dar a fórmula
mostrar aí quais são os códigos que estão embutidos ali, que talvez você não esteja conseguindo decifrar a linguagem, né? Ou talvez tenha alguém que te ensine essa linguagem, esse novo idioma que de repente você não consegue entender por Netuno ali, e pode ser que apareça alguém que venha te alfabetizar e a te mostrar esse símbolo. É a letrinha X, esse outro símbolo é como se fosse a letra A, esse símbolo aqui representa a letra Z. Aí você vai montando o quebra-cabeça e vai resolvendo os enigmas da sua vida. E essa semana é justamente essa busca, a busca para que você consiga começar a decifrar as questões que precisam vir para a sua consciência, para que você trabalhe aquilo que precisa vir para a cura. E a alunação de Gêmeos vai super ajudar nesse sentido. Portanto, que a gente não se perca, que a gente não se distraia pelo caminho e que a gente perceba também os enganos. Ou seja, o que eu quero dizer com perceber os enganos? Muitas vezes a gente está sendo iludido e mesmo quando a verdade vem à tona, ou seja, quando a gente percebe que a gente está de fato sendo enganado, ou trapaceado, ou traído, muitas vezes a gente escolhe continuar se iludindo, por mais que a gente tenha visto a verdade. Prefere inventar uma verdade para continuar se alimentando daquele engano, né? Então, se você não é esse tipo de pessoa, tem tudo para dar certo. Agora, se você for esse tipo de pessoa que se auto-sabota e permite que as pessoas, as histórias e a vida continuem enganando você, aí você perde mais uma vez o bonde aí de oportunidades para sair de um ciclo vicioso. E lembrando que a gente fecha essa quinta-feira com uma lua fazendo quadratura para Urano, rompendo realmente com questões cristalizadas dentro da gente. Questões profundas, lembrando que a lua aqui no signo de Leão, o signo de Leão é um signo fixo e Urano está em Touro, que é um signo fixo. Só que Urano é um planeta de rompimento. Ele é um planeta de rupturas e ele traz questões surpreendentes lá do âmago da gente. Algo que a gente nunca imaginava, de repente vem e rompe com aquele padrão, quebra aquele paradigma. E a gente se vê diante de um caos. Então esteja preparado ou preparada para questões assim essa semana também. E aí a gente entra na sexta-feira com Marte fazendo esse aspecto lindíssimo para Quiron. E esse aspecto de Marte e Quiron é maravilhoso, porque o dispositor de Quiron é o próprio Marte, porque Quiron está no signo de Áries e quem rege o signo de Áries, quem governa esse signo, é o próprio Marte, que está ali em Leão. E o que a gente tem aqui? A gente tem uma via aberta, sendo que o signo de Leão fala sobre a nossa centelha divina, ou seja, fala sobre o nosso eu verdadeiro e a lapidação das questões egóicas, e o signo de Áries fala sobre a nossa personalidade. É um signo que representa aquilo que a gente se identifica no mundo e como que a gente utiliza essas identidades para agir no mundo, como que a gente apresenta essas identidades. É aqui que a gente recebe um nome, é aqui que a gente recebe rótulos. Aqui é o eu sou um engenheiro, eu sou um professor, eu sou uma médica, uma veterinária, né? Então, esses dois signos falam muito do eu. E Marte, conversando com Quiron, é um aspecto lindíssimo para que a gente realmente haja e tome atitude e decida realmente segurar as rédeas da nossa vida para as nossas questões, assumir responsabilidade pelas nossas questões e ir em busca dessa cura. Ou seja, de alguma forma, a gente vai estar muito focado no eu, nas nossas questões pessoais, nas nossas feridas e principalmente na busca da cura delas. E tem tudo aberto essa semana pelo arcano para que a gente encontre essa cura, para que a gente encontre o nosso santo graal. E aí, nessa sexta-feira, continuando nessa sexta-feira lindíssima, a gente tem a lua entrando no signo de Virgem, e aí olha os aspectos que essa lua vai fazer. Lua no signo de Virgem. Ela vai fazer aspectos lindíssimos com o Sol, com os nodos lunares. O Sol, na sexta-feira, no dia 23, vai fazer aspectos também lindíssimos com os nodos. Os nodos estão aí a 1 grau já do signo de Touro e Escorpião, simbolizando que eles estão trabalhando as últimas questões, aquelas últimas questões que a gente precisa direcionar para Touro e as últimas questões que a gente precisa deixar para trás de Escorpião. Então,
se estamos trabalhando. O nó do sul são as más águas que a gente precisa deixar para trás. E com o Sol entrando no signo de Câncer, que fala sobre as nossas águas internas, e com esses gêmeos dando movimento e trazendo a oportunidade de mudanças por ser um signo mutável, o que que a gente tem? A gente tem um arcano que indica: vai em busca. Vá em busca da sua cura. Trabalhe, se movimente, estude, pesquise, se informe, entenda o que está acontecendo nas suas águas interiores. Por que essas águas turvas, sombrias, estão ainda aí? Como que você pode fazer para se livrar? Aí você vai em busca. Quem pode me ajudar a me livrar dessas sombras, dessas águas dentro de mim? Porque eu preciso soltar esse nó do sul. De alguma forma, eu preciso ir para o nó do norte, em Touro, mas Urano está em Touro, então eu preciso encontrar caminhos novos, né? O nó do norte indica novos caminhos. Encontrar a segurança e a estabilidade em Touro, a paz, a harmonia, a prosperidade de Touro, mas por caminhos diferentes, por caminhos que você ainda não trilhou. Quem aí pode me indicar um caminho aonde eu possa encontrar essa prosperidade, essa segurança, essa estabilidade? O que tem de novidade no mundo, Gêmeos? Né? O que tem de novidade no mundo para que eu possa usufruir, experimentar, vivenciar e ver se eu gosto, se eu acho que eu me identifico com esse caminho? Né? A gente está trabalhando a questão da identificação, a gente está buscando aqueles rótulos, entre aspas, que realmente se identificam com a nossa verdadeira essência. Então a gente está em busca da verdade, a gente está tentando tirar as ilusões do caminho, a gente está em um período que é válido a gente enfrentar o medo de olhar para as nuvens de Netuno caindo e conduzir a nossa vida na direção daquilo que a gente quer para a gente mesmo. Só que as águas estão começando a ficar muito mexidas, a gente está em um ano da Lua e a gente está trabalhando questões das nossas águas internas, dos nossos antepassados, das nossas origens, da nossa família, de como a gente se relaciona com a gente mesmo, como a gente lida com as nossas emoções, como que a gente lida com as nossas relações. Ou seja, nós estamos sendo muito remexidos internamente. Nossas águas estão passando por várias nuances, várias fases, e a gente está precisando navegar neste mar agitado. Então a gente tem essa sexta-feira mexendo com tudo isso aí. É muita energia sendo mexida e a gente termina o dia aí com a Lua no signo de Virgem, conversando lindamente com Júpiter em Touro. E toda essa conversa de Lua aí, de Sol, com as energias em Touro, principalmente, traz para a gente uma praticidade e um processo que facilita a manutenção e a consistência das coisas. Então, se você de repente está aí entrando num carro em busca de novos horizontes, Touro está dando estabilidade para o seu carro, segurança para o seu motor, está utilizando os melhores óleos para fazer esse motor ficar redondinho. Ele está fazendo com que esse movimento ele se torne constante, seguro, para que você siga na direção que você está indo, entende? Então, seja o que for que você comece essa semana com a lua nova, a gente vai ter essa força taurina para trazer constância, segurança, estabilidade para aquelas ferramentas que a gente está colocando em movimento. Ou, se vocês preferirem, para aqueles meios de transportes que a gente está utilizando para essa locomoção toda. Entende? E aí a gente vai para domingo, e domingo a gente tem então a Lua aqui conversando lindamente com Urano e também vai conversar com Plutão, e ao mesmo tempo a Lua vai fazer oposição a Netuno. Se Lua está conversando com Urano e Plutão, já entenda que a organização virginiana vai ser um pouquinho bagunçada. Porque Urano bagunça tudo, tira tudo aquilo que está padronizado, vem Urano e modifica aquilo. Muitas vezes a gente precisa se reorganizar, mas esses dois aspectos com a Lua, né, Plutão e Urano, indica uma fase de muitas mudanças e finalizações. Finalizações daquilo que a gente está excluindo, daquilo que a gente está tirando do nosso caminho, que a gente não quer carregar para a fase crescente, que vai acontecer aqui no signo de Libra. Na segunda-feira a gente vai ter essa fase crescente acontecendo no signo de Libra. Então é hora de soltar, entender o recado. Vamos ser muito práticos com a praticidade virginiana, vamos ser bastante seletivos, porque Virgem é extremamente seletivo, extremamente cri-cri, ele carrega aquilo que tem utilidade, ele quer transformar toda a energia em torno dele em energia útil, funcional, didática, para que facilite o seu trabalho.
Então, aquilo que não presta, esse domingo está aí para indicar para gente. É hora de jogar fora, de fazer essa limpeza mesmo. E Netuno, ali fazendo oposição à Lua, é um puxão de orelha, mostrando para gente que não basta limpar a sua casa ou tirar as coisas do seu caminho, se você não souber trabalhar o seu mundo interior também. Então, existe uma limpeza espiritual, uma limpeza energética, uma limpeza de alma, uma limpeza de consciência dos seus vitimismos, do seu fanatismo, das questões que ficam distorcidas. Então, Lua e Netuno estão conversando aí nesse sentido, meio que apertando a gente, torcendo a gente ali para extrair um máximo de ilusão de dentro da gente, para que a gente entre nessa fase crescente libriana equilibrados. A gente precisa estar em equilíbrio aí. E muito disso se dá pelo aspecto que a gente vai ter aí também no domingo, que é justamente Mercúrio, finalmente, né? A gente teve o Sol, a gente teve a Lua e agora a gente vai ter Mercúrio também fazendo quadratura para Netuno. Lembrando que as quadraturas para Netuno chamam para um despertar, né? Isso aqui é o final dessa semana, indicando aqui, olha, simplesmente chegou o fim, o momento de acordar para os enganos da vida. Ou você entende isso, ou vai demorar um tempão aí para você entender isso de novo, para você ter oportunidade de trabalhar com essas questões. Porém, é uma semana que é muito importante a gente prestar atenção com fraudes, golpes, cuidado com informações em e-mail, em celular. Mas aqui, gente, assim como Urano, ele sempre indica aí acidentes aéreos. Quando a gente fala de Mercúrio e Netuno, a gente está falando de acidentes marítimos ou acidentes com água, acidentes no mar, acidentes em cachoeiras, acidentes em rios, mangues. E se a gente está falando de Mercúrio no signo de Gêmeos, principalmente transportes aquáticos. Então, jet ski, barcos com motor, esses barcos com combustível que podem explodir, alguém pode se machucar com a hélice de algum motor de barco, navio, ou seja, acidentes marítimos estão super propícios. A gente já vem de uma semana em que já está trazendo esse indício, porque Mercúrio está transitando aqui por Gêmeos e já está fazendo quadratura para Netuno, mas isso aqui também pode representar problemas aí em portos, como a gente já viu aí também ataque de tubarão, em cachoeiras cuidado com tromba d'água, ou seja, prestem atenção durante esse período, essa semana e um pouquinho da próxima também, em relação às atividades em águas. Tá? E não só água na praia, no rio, no lago, mas na sua própria casa. Preste atenção se não tem um chão molhado, ensaboado, que você vai lá e pisa e cai. Ou seja, cuidado com isso, tá bom? E aí a gente tem, né, para fechar aqui, a gente tem então a Lua entrando no signo de Libra, aonde na segunda-feira a gente vai ter então a quadratura de Sol e Lua, indicando a fase crescente, que é quando a sementinha consegue romper essa terra e começa a crescer, ou seja, é onde a gente começa a colocar a mão na massa para que as coisas se manifestem daquilo que a gente vem intencionando aqui no signo de Gêmeos. Lembrando que a gente está em um período em que as fases lunares elas estão meio desajustadas. Então a gente está na lunação de Gêmeos, mas a gente vai ter uma fase crescente em Libra, que é elemento ar, tá? Então as fases crescentes estão muito favoráveis para a gente e as fases minguantes também. A única questão é que a fase cheia meio que se desencontra do propósito inicial ali, mas as fases crescentes e minguantes estão super favoráveis, tá? E aí a gente tem o arcano que eu expliquei esse vídeo todinho para vocês, então basta voltar aí no vídeo que vocês vão entender direitinho o que é o arcano da semana 8 de copas. E eu desejo para todos vocês uma linda e maravilhosa semana. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos. Obviamente tem aqui no YouTube Encontros Astrológicos, tem ali no Instagram, Facebook e Twitter. E tem as minhas próprias redes sociais, são todas Débora Mexica. Tem aqui no YouTube também Débora Mexica Oficial, que é onde eu falo sobre os arcanos, tá bom? E também falo sobre alguns assuntos místicos e espirituais. E tem também as minhas outras redes sociais,
sociais é tudo Débora Mexica mais uma vez, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter e Spotify, e tem o Telegram também do Encontros Astrológicos e Débora Mexica. Lembrando, se você não se inscreveu ainda no canal, de se inscrever, de acionar o sininho, de deixar seu joinha, de se tornar membro, e caso você queira mais informação, tem aí o meu site para vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Desejo mais uma vez para todos vocês uma linda semana. Lembrando de deixar o seu comentário aí abaixo, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso ainda você não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.